O meu coração parou quando a porta do quarto se abriu de repente. O padrasto, com os olhos cheios de fúria, viu-me nos braços de Sofia, os nossos lábios ainda unidos num beijo que eu pensava ser secreto. Ana, o que é isto? Gritou ele, a voz ecoando pelas paredes da casa antiga em Coimbra, onde a tradição pesava mais que o ar. Num instante, agarrou-me pelo braço com força suficiente para deixar marcas, arrastou-me para o corredor e trancou a porta do meu quarto com a chave que sempre guardava no bolso do casaco. Sofia ficou lá dentro, paralisada, enquanto eu batia com os punhos na madeira, gritando o nome dela. Do outro lado, ouvi a mãe a chorar baixinho, mas não se atreveu a intervir. Tu vais destruir tudo o que construí, rosnou ele através da porta. Esta família tem nome, Ana. Não vou deixar que uma aberração como tu manche o nosso respeito. Eu desabei no chão, as lágrimas quentes a molhar o tapete gasto. Tinha 26 anos, trabalhava como professora de História no liceu local e durante 2 anos mantivera o segredo com Sofia, a colega de curso que se tornara tudo para mim. Encontrávamo-nos às escondidas em cafés afastados ou no apartamento pequeno dela no centro histórico. Mas naquela tarde, depois de um dia exaustivo, baixei a guarda. A mãe estava na cozinha, o padrasto supostamente no escritório. O beijo durou segundos demais. Agora, o silêncio da casa era ensurdecedor, apenas interrompido pelos soluços abafados de Sofia do outro lado da porta. Ele voltou horas depois, abriu uma fresta e empurrou um prato de comida como se eu fosse um animal. Come e pensa no que fizeste. Amanhã falamos com a tua mãe. E se essa rapariga falar com alguém, juro que acabo com ela. As palavras dele eram lâminas. Eu sabia o que significavam. O padrasto, Dr. Miguel Santos, advogado respeitado, presidente da Associação Cultural da cidade, construíra a vida inteira sobre a imagem de família perfeita. Casara com a minha mãe quando eu tinha 12 anos, depois da morte do meu pai biológico num acidente de carro que nunca foi bem explicado. Ele adotara-me legalmente, dera-me o apelido dele e esperava gratidão eterna. Qualquer desvio era traição. Durante a noite, deitei-me na cama estreita, o telemóvel confiscado, e revivi cada momento com Sofia. O primeiro encontro no jardim do mosteiro de Santa Clara, as mãos dela a roçarem as minhas por acidente, o riso partilhado sobre livros antigos. O amor crescera devagar, mas sólido, longe dos olhares da cidade conservadora onde ser diferente ainda era pecado. Agora tudo ruía. Ouvi passos no corredor. A mãe sussurrou através da porta: Ana, por favor, obedece ao teu pai. Ele só quer proteger-nos. Proteger. A palavra soava como prisão. Eu não respondi. O peito doía com a escolha que já se formava, ou eu me calava para sempre, ou perdia tudo. De madrugada, o cansaço venceu-me, mas o sono foi agitado. Sonhei com a minha mãe jovem, sorrindo antes do padrasto entrar nas nossas vidas. Acordei com o som de sirenes ao longe. Não dei importância. Ainda não sabia que aquela noite mudaria tudo. As sirenes aproximaram-se. Levantei-me da cama, o corpo dorido da noite passada no chão. A chave rodou na fechadura e o padrasto apareceu, o rosto pálido como nunca vira. Fica aqui. Não saias. Mas eu empurrei a porta e corri para a sala. 2 agentes da PSP estavam à entrada, uniformes impecáveis, expressões sérias. Dr. Miguel Santos, perguntou o mais velho. Temos um mandado de busca e apreensão. Surgiram novas provas sobre o caso de 2008. O padrasto recuou, a mão trêmula. A mãe agarrou-se ao braço dele, confusa. Eu fiquei ali, descalça, o pijama amarrotado, testemunha muda de algo que não compreendia. Os polícias entraram, abriram gavetas, revistaram o escritório. Encontraram pastas antigas, documentos amarelados. Senhor doutor, temos depoimentos que indicam que o senhor ocultou informações sobre o acidente do primeiro marido da sua esposa. Não foi acidente, pois não? As palavras caíram como pedras. O padrasto olhou para mim, depois para a mãe, e desabou na cadeira. Foi para proteger a família, murmurou.
Aos poucos, a verdade saiu. O meu pai biológico descobrira irregularidades financeiras na empresa onde o padrasto trabalhava na altura. Ameaçara denunciar. Numa discussão acesa, o padrasto empurrara-o pelas escadas. O relatório oficial fora alterado com subornos. Durante 18 anos, ele vivera com o segredo, casando com a minha mãe para calar suspeitas e construindo uma fachada impecável. Eu senti o chão fugir. O homem que me trancara por um beijo era o mesmo que destruir o meu pai. A mãe chorava agora abertamente. Miguel diz que não é verdade. Mas era. Os polícias algemaram-no ali mesmo, na nossa sala de jantar com um crucifixo na parede. Antes de saírem, um deles olhou para mim. Menina, se precisar de proteção, avise. Este caso vai ser reaberto. A porta fechou-se. O silêncio voltou, mais pesado. Sofia, que eu libertara antes da chegada da polícia, ligou-me do carro, a voz trêmula. Ana, estou a caminho. Não fiques sozinha. Nessa noite, a mãe sentou-se ao meu lado na cozinha. Ele fez tudo por nós, Ana. Por ti. Eu olhei para ela, incrédula. Por mim? Ele matou o meu pai e escondeu durante anos. E agora tranca-me porque beijei uma mulher? As lágrimas dela caíam no chá frio. O que as pessoas vão dizer? A família toda, os vizinhos, a tua escola perdes o emprego, o respeito. O dilema instalou-se no meu peito como uma ferida aberta. Se eu ficasse calada, protegia o que restava da família. Se falasse, destruía tudo. Sofia chegou, abraçou-me sem palavras. Pela primeira vez, senti que o amor não era só paixão, era também coragem. Mas coragem tinha preço. Os jornais locais explodiram no dia seguinte. Advogado respeitado detido por homicídio encoberto. O nome da família estava em todas as bocas. No liceu, os colegas sussurravam quando eu passava. A diretora chamou-me ao gabinete. Ana, compreenda a delicadeza. Enquanto o caso correr, talvez seja melhor tirares uma licença. Eu assenti, mas por dentro ardia. Em casa, a mãe andava como fantasma, recusando-se a visitar o padrasto na prisão. Ele fez o que achou certo, repetia ela. Eu não aguentava. Sofia passava as noites comigo, deitada ao meu lado na cama que fora prisão dias antes. Não podes carregar isto sozinha, dizia ela, os dedos entrelaçados nos meus. Vem comigo para Lisboa. Começamos de novo. Mas a família interveio. A tia Isabel, irmã da mãe, apareceu com o marido e os primos. Ana, pensa na tua mãe. Se isto sair, perdemos a casa, o apoio da igreja. E essa tua amizade com a Sofia. Acaba com isso. Pelo menos agora. As palavras eram facadas. Eu vi o medo nos olhos da mãe. Ela dependia da pensão, da imagem. Eu dependia dela. Numa noite, depois de mais uma discussão, traí-me a mim mesma. Disse a Sofia que precisava de espaço. Ela saiu chorando. A traição doeu mais que a fechadura. No tribunal, o padrasto negava tudo no início. Depois, pediu para falar comigo a sós. Atrás do vidro, o rosto envelhecido. Ana, se me ajudares a calar isto, eu esqueço o que vi naquele quarto. Podemos reconstruir. A proposta era clara, eu escondia a minha verdade, ele escondia a dele. O preço da família. Saí dali tremendo. Sofia não atendia às minhas chamadas. A cidade fechava-se à minha volta. Comecei a questionar tudo. Seria o amor por ela mais forte que o sangue? Ou o medo de ficar sozinha venceria? As semanas transformaram-se em meses. O processo avançava devagar, mas o dano estava feito. Perdi alunos particulares, convites para conferências. A mãe adoeceu, pressão alta, e culpava-me indiretamente. Se não tivesses provocado teu pai com aquela rapariga, talvez ele não tivesse ficado nervoso e confessado. As palavras eram veneno.
Eu visitava Sofia às escondidas, mas o medo dela era visível. Ana, os meus pais souberam. Dizem que sou influência má. Não posso perder a bolsa. Outra traição silenciosa. Ela começou a afastar-se, respostas curtas, encontros adiados. Eu sentia o chão a abrir. Numa tarde de chuva, fui ao café onde nos conhecemos. Sentei-me sozinha, o telemóvel na mão. Uma mensagem antiga dela: amo-te tal como és. Apaguei. Ou tentei. A tia Isabel ligou, há uma reunião familiar amanhã. Vem. Vamos decidir como ajudar o Miguel. Eu fui. Na sala da casa da avó, todos os olhares sobre mim. Ana, tu és a única que pode testemunhar a favor dele. Diz que ele era um bom pai, que tudo foi um mal-entendido. O pedido era explícito. Em troca, silêncio sobre a minha vida. Eu levantei-me. Não. Não vou mentir mais. Saí batendo a porta. A chuva molhou-me o rosto, misturando-se às lágrimas. Sofia apareceu nessa noite, molhada também. Perdoa-me. Tive medo. Abraçámo-nos como se o mundo acabasse. Mas eu sabia, o medo ainda estava lá, nos olhos dela, nos meus. O processo do padrasto marcava data para julgamento. E eu tinha de escolher antes. O dia do julgamento chegou quente e sufocante. O tribunal de Coimbra encheu-se de jornalistas e curiosos. Eu sentei-me na primeira fila, ao lado da mãe que tremia. O padrasto, de fato escuro, olhou para mim uma última vez. O advogado dele pediu que eu testemunhasse. Levantei-me. O microfone tremeu na minha mão. O Dr. Miguel Santos criou-me como filha. Mas também matou o meu pai biológico e escondeu durante 18 anos. E quando me viu beijar a mulher que amo, trancou-me como criminosa. O silêncio foi absoluto. A mãe cobriu o rosto. O juiz pediu ordem. Continuei, não vou esconder mais nada. Nem o crime dele, nem quem eu sou. As câmaras dispararam. À saída, Sofia esperava-me, mão estendida. Vem comigo. Agora. Entramos no carro e partimos para Lisboa. Atrás, a vida que eu conhecia desmoronava. A mãe deixou mensagens, nunca mais te quer ver. O liceu rescindiu o contrato. Os primos bloquearam-me nas redes. O preço era real, concreto, doloroso. Mas pela primeira vez, respirei fundo. Em Lisboa, arranjei emprego numa livraria pequena, Sofia retomou o mestrado. Vivíamos num apartamento minúsculo com vista para o Tejo. O amor era calmo agora, sem medo constante. Mas as noites eram difíceis. Sonhava com a mãe sozinha em Coimbra, com o padrasto na prisão. A culpa não desaparecia. Sofia segurava-me, escolheste-te a ti. Isso não é egoísmo. Eu queria acreditar. 2 anos depois, o padrasto foi condenado a 12 anos. A mãe mudou-se para a casa da irmã, nunca mais me contactou. Eu publiquei um livro discreto sobre identidades escondidas, inspirado na minha história. Vendeu pouco, mas chegou a quem precisava. Sofia e eu casámos numa cerimónia simples na praia da Caparica, apenas com amigos escolhidos. O mar testemunhou. No entanto, quando recebi a carta da mãe, volta, Ana. Perdoa-te se esqueceres tudo, o peito apertou. Rasguei-a. Hoje, olho para o Tejo ao entardecer, a mão de Sofia na minha. A liberdade tem cicatrizes. Perdi a família de sangue, ganhei uma de escolha. O conflito não terminou, transformou-se. E eu pergunto-me, a verdade liberta mesmo, ou apenas troca uma prisão por outra? Será que proteger a honra familiar justifica esconder a verdadeira identidade para sempre? Verdadeiro ou falso?